Honra imensa aqui, meu irmão, receber esse grande, acho que mais do que ator, né, cara? Acho que pra mim, né, eu não sou um cara tão ligado nesse mundo das celebridades, né, mas conheço algumas pessoas, enfim, atores, né, até pelo meu trabalho, né, a gente acaba tendo essa conexão, né. Eu acho que o mais interessante é o ser humano de verdade que existe por trás, né? Porque às vezes as pessoas te conhecem, né, na televisão, né, mas não entendem aquela história que você teve, né, e que talvez tenha te levado, né, a um sucesso dentro de uma profissão, né? Tem muitos fundamentos. Eu levo muito para uma raiz sua também, né? Acho que foi para mim assim. Cada vez eu entendo mais como os fundamentos da arte marcial me ajudaram, né, no desenvolvimento, né, do meu caráter, né, enfim, de muita coisa, inclusive da minha sensibilidade também, né, não é só essa parte da disciplina, né, mas talvez da parte até artística, né, Total. de você... Arte marcial, né? É arte, exatamente, e é o que a gente estava falando um pouco, né, do equilíbrio, da harmonia, né, de você sempre ter esses dois lados, né, e sempre ficar medindo, né, será que eu desequilibrei um pouco aqui, né, então... A arte marcial, para mim, é exatamente isso. Você tem um lado que é o lado da espontaneidade, né? É o lado do improviso, né? Da sensibilidade, e talvez um outro lado ali um pouquinho mais da disciplina, né? Da rigidez, da marcialidade. E você, com certeza, né? Na tua vivência, né? Do que eu te conheço, do teu background, e cada vez mais, né, cara? Esses fundamentos estão presentes na tua vida e aí te ajudam até hoje, enfim, em todas as suas Pô, não tenha dúvida. missões, né? Não tenha E até dúvida. contando um pouquinho da tua história, começando lá do início, né, cara? Você veio de Manaus, um celeiro ali de lutadores. Porra, já tive aqui contato com alguns, né? O Saulo, o Xande, que inclusive... Xande era meu parceiro de treino. É, o né? Xande. Era um dos que eu mais treinava, era o Xande. Pois é, a gente Na acabou Monteira. de lançar essa semana um curso online com a guarda de diamante do Xande, que, Irado. porra, pra mim foi assim, mudou muito o meu jiu-jitsu quando eu tive contato, né, então, e, porra, já tive lutando, inclusive, com vários caras de Manaus, sempre, meu irmão, os mais duros. Lá era difícil, cara. Porra, meu irmão. Porra. E, enfim, você nasceu aí nessa tribo, né, cara? E um lugar também, assim, falando um pouco de cultura também, né? Assim, muito rico, né? Culturalmente, né? Total. É um outro Brasil, né? Ali a Amazônia, né? Você Sim. pega Pará, né? O Amazonas, principalmente. Boa Vista ali, né? Em Roraima. Essa região ali pra cima, principalmente. Um pouco do Acre também, mas ali pra cima mais um pouco. Tem uma particularidade realmente diferente. Como o Nordeste tem, né? Como existem as diferenças, às vezes, ali em Minas, que você vê na culinária, vê, né? Em outros aspectos da cultura, mas realmente você tem uma peculiaridade ali, que é né, aquela coisa da união do índio, né? Da cultura indígena, dos europeus que chegaram lá, em 1500 também, e também dos nordestinos que migraram na época da borracha. Então isso tudo, essa mistura aí, fez com que a gente criasse assim, traços culturais muito bem definidos. E a coisa do isolamento, né? Também, porque quando você, até pouco tempo atrás, você não tinha muito acesso, né? Então, antes de ter avião, como é que você chegava lá, por exemplo? Né? Você chegava lá de barco, literalmente. Você tinha que vir pelo rio para adentrar naquela região. Então, ela era mais isolada e, por esse aspecto, fez com que essa cultura se enraizasse mais fortemente ali. E isso traz muita... Isso está na minha essência, por exemplo. Eu sou um manauara amazonense, assim, completo. Eu moro aqui há muito tempo, mas eu trago comigo a minha raiz, né? Ela é totalmente de lá. Eu não mudei nada do que eu sou. E eu acredito muito que a personalidade das pessoas ela é construída na infância e na adolescência. Depois que você passa disso, cara, ninguém muda mais você, né? O que você é. Sim. E por isso também que eu e minha mulher, a gente insiste muito na educação dos nossos filhos, está muito atento a eles, porque a gente sabe que esse é o momento especial de formar o caráter deles, entendeu? De como eles... E também, junto a isso,
o jeito que nós damos aula lá na Grace Corps também traz esse viés. Total. A gente trabalha muito com criança, muito adolescente, entendeu? A gente sabe que o quanto é importante você dar essa coisa, disciplina, você ensinar as pessoas que elas podem a lidar com a perda e o ganho também. Entender que uma perda pode ser provisória, você pode então lutar mais e se esforçar mais para ganhar, e é possível, né? Mostrar possibilidades, estimular o companheirismo, a ajuda, né? Entre um e outro, e dar autoconfiança, porque autoconfiança e autoestima, geralmente pessoas autoconfiantes e com uma boa autoestima, geralmente elas são generosas. Se você pode perceber, a pessoa que começa a querer tratar mal os outros ou querer ser melhor do que os outros, geralmente ou tem baixa autoconfiança ou tem principalmente baixa autoestima, né? Então é extremamente importante assim, a arte marcial, a luta de um modo geral, se for muito bem conduzida por um professor, por um mestre, você não tenha dúvida que ela te ajuda muito. E eu tive assim, o privilégio de realmente... Comecei no judô, né? Com 6 anos de idade, depois com 10. E o judô tem esse aspecto muito forte, enraizado, da coisa de você ter um cuidado com a disciplina, que o jiu-jitsu perdeu um pouco, né? E que agora tem se resgatado no jiu-jitsu. Os professores hoje estão entendendo que o jiu-jitsu é uma arma poderosa, um veículo poderoso para dar todas essas qualidades, né? Então você vê que as pessoas estão se especializando mais para dar uma aula melhor, porque se você for então comparar, o jiu-jitsu ele nada mais é do que o judô, que são as quedas, mais o chão que o judô não tem. Né? Assim, nós que muitas pessoas que nos ouvem aqui sabem da história, mas o judô foi nada mais do que um rebranding. Na época que o Jigoro Kano ele decidiu se diferenciar num momento em que no Japão o jiu-jitsu estava malfadado, né? E aí ele falou assim, cara, eu vou montar uma outra escola com outro nome e vou mudar. Então ele criou, a escola dele virou escola de judô, não de jiu-jitsu, mas era a mesma coisa. Tinha queda, chão, chute, tinha defesa pessoal também. E com o tempo que eles foram limitando os golpes, porque virou esporte, só por conta disso. Mas aí, voltando, eu tive o privilégio de praticar o jiu-jitsu lá em Manaus, com essas feras todas, né? Na Academia Monteiro, com os irmãos Monteiro. E como eu falei, um dos meus parceiraços de treino, Xande Ribeiro, caras, faixa azul ainda a gente era, né? O moleque já era fenomenal, né? Mas era muito bom. E esses irmãos, os irmãos Monteiro, eles tinham isso, sabe? Eles tinham carinho pelos alunos, sabe? Isso era muito legal, porque eles tinham cuidado, esse carinho, eles estavam lá para te ajudar, para te apoiar. Eram, intuitivamente, talvez, eu não sei, né? Eu acho que eles já traziam consigo essa coisa de como é que o professor está aqui para apoiar, para ajudar. Isso eu tive lá. Engraçado que depois eu parei, quando eu mudei de Manaus para São Paulo, em 2001, eu fiquei 14 anos sem treinar jiu-jitsu. Aí fiz outros esportes e tudo mais. Comecei a treinar boxe em determinado momento por conta de uma novela e depois não parei mais também. E voltei a treinar o jiu-jitsu 1 ano antes de conhecer a Kira. Né? E aí eu brinco assim que não foi por causa da Kira que eu voltei a treinar jiu-jitsu. Porque parece que... Né? Não. Mas quando eu comecei a namorar com a Kira, aí realmente eu voltei a treinar com mais intensidade. E aí, realmente, o jiu-jitsu ele é apaixonante. Aí a gente teve essa ideia de montar uma academia, porque ela tinha esse grande sonho de ter uma academia dela. E eu acho que é isso, cara. No fundo, eu trago a minha raiz, né? Toda essa minha... esses desafios, por exemplo, quando pintou a oportunidade de vir de Manaus para São Paulo, sozinho, eu que morava com meus pais na época, eu tinha uma vida confortável, nunca fui rico, nem nada disso, né? Mas eu tinha uma vida com conforto, de uma casa normal, uma vida boa, conseguia viajar, tinha o meu emprego, estava concluindo a faculdade, né, de ciências contábeis, olha só que interessante. E de repente me surge uma proposta de trabalhar como modelo em São Paulo. Eu falei assim, quer saber, cara? Eu vou. Conversei com meus pais, vocês podem me ajudar durante 1 ano? É o deadline, assim, 1 ano é o tempo que eu quero ver se entender isso aqui. Vai ser bom de qualquer maneira, porque mesmo que não aconteça nada, eu vou ter uma experiência de 1 ano sem ter vocês ao meu lado para estarem me ajudando o tempo inteiro. Sim. Então eu vou ter que correr atrás
da minha vida, ter que correr atrás, ter que ir atrás para fazer as coisas acontecerem. Se não der certo em um ano, eu volto a adquirir uma experiência. Aqui em Manaus eu tenho tudo, eu tinha trabalho garantido, inclusive, uma possibilidade de trabalho já, uma proposta boa que se eu voltasse eu teria. Eu voltaria a morar com meus pais, talvez provisoriamente. Tinha a faculdade, faltava um ano só. E eu falei assim, quer saber, vou. E, cara, pode parecer pouco, mas não. Tem pessoas que têm medo desses desafios. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas alguma que isso só aconteceu também por conta dessa experiência com a arte marcial, com o jiu-jitsu. Você tem um desafio, eu vou atrás, eu vou vencer. E se não der certo, beleza, eu volto. Mas eu fui, eu tentei, entendeu? Porque inclusive vocês reforçam uma coisa que eu acho importantíssima, né, cara? E belíssimo trabalho que vocês estão fazendo com a Gracie Corey. A gente pode depois entrar mais a fundo nesse assunto. Mas que é o código samurai, né? De novo, voltando para a essência, né? E um deles é a coragem, né, cara? Sim, eu acho total. que, voltando para a formação e o desenvolvimento humano, uma das coisas que eu acho que a arte marcial catuca ali é exatamente nessa coisa da gente ter coragem de se colocar num lugar desconhecido, né? Isso aqui para mim, porra, meu irmão, eu tô falando com um cara aqui que domina, né, essa questão de se expor. Eu, meu irmão, sou um cara tímido, quieto. Então, para mim fazer isso aqui, porra, eu tenho que me colocar num desafio gigante, né? E me sinto até numa missão hoje de entregar o que o jiu-jitsu me deu, meu irmão. Né? Então, eu falo, tem que fazer. Eu tenho que usar essa ferramenta que a gente tem hoje, graças a Deus a gente tem, para expor, né, de uma maneira nobre, através de pessoas, né, que vivenciaram, tiveram experiências reais, né, o quanto essa ferramenta é importante para a vida, né, cara? Com então, certeza. tem mais um exemplo aqui de um cara que passou por isso, né, e teve, né, teve que ter muita coragem, porque, porra, a galera às vezes olha para você e fala, pô, você é um cara de muito sucesso, deu sorte, né? Tava na hora certa, no lugar certo, porra, e aí as coisas aconteceram. E a gente vê que pode ser que realmente muita coisa vai acontecendo, você tá no momento certo e vai. Mas você tem que estar preparado para aquele momento, né? Foi engraçado, desculpa te cortar aqui, mas foi engraçado que você falou assim, dessa coisa do deu sorte. Uma vez eu tinha um conhecido meu, e aí eu já tava aqui, eu tava 3 anos em São Paulo, e aí eu passei no teste para minha primeira novela, né? E, porra, eu fiz um teste já para entrar para um dos personagens principais da novela. A novela foi um sucesso. Naquela época, a Globo dominava 99% ali né? Sim. Do Ibope, né? Sim. Né? E aí, cara, foi realmente, de uma hora para outra, eu fiquei conhecido nacionalmente. E aí eu lembro voltando a Manaus, aí um conhecido meu, eu falei, aqui, um papo vai, papo vem, não sei o que, eu tava numa roda, e ele falou assim, pô, mas você deu muita sorte, né? Aí, cara, eu falei assim, cara, eu dei sorte né, quando eu tive que, não tinha casa pra dormir, e eu tive que ficar pulando de uma casa em outra, vários tempos, quando eu fiquei depois, que eu tinha que estudar durante a madrugada inteira, porque eu dividi apartamento com mais 3 amigos que viraram meus irmãos, mas na zoeira do dia a dia eu não conseguia estudar de dia, eu tinha que varar a madrugada estudando e trabalhar de dia fazendo os testes durante vários anos, né? Então, assim, realmente eu dei muita sorte, porque eu tive que perder a minha madrugada estudando, né? Sim. Eu dei muita sorte mesmo, deixei meu carrinho aqui em Manaus para enfrentar o ônibus todos os dias durante 3 anos em São Paulo, com algumas épocas assim que o meu crédito no banco baixava de 0, eu ficava desesperado, e agora, o que eu vou fazer? Né? Mas dei sorte, porque sempre pintava um trabalhinho que eu voltava, mas foram 3 anos assim, e aí realmente eu dei sorte, porque depois eu fiz um teste, passei por uma peça, mas pô, o teste tinha, sei lá, 500 pessoas fazendo o teste, e eu passei, eu fui o último a entrar, mas eu passei, eu dei muita sorte de ter passado esse teste, né? E depois, quando esse teste eu passei, eu falei assim, cara, olha essa oportunidade, eu preciso estudar, preciso entender. E o tempo que eu levei para... E depois esses 3 anos, depois para fazer o teste para a novela entrar. Então, foram 3 anos de muita sorte. Eu falei assim, é isso aí, brother. Pois é, meu irmão, a jornada... então, a jornada é isso, o que foda. você faz, né? Sim. E assim, de novo, as pessoas não entendem, às esse como chega lá e o que tem por trás, o que você está, né, carregando, né? Todos os desafios que você está tendo que enfrentar no meio desse caminho, né? E esse caminho de desafios nos ensinam muito, né, cara? E não tem só vitória, tem uma porrada de derrota nesse caminho, que às vezes também as pessoas não veem, mas são importantes, né? Assim, é importante.
E a gente estava falando até um pouquinho disso, né? Assim, de se colocar, né, numa situação mais vulnerável, né, cara? E que eu perdi, porra, fiz merda, né? Então, enfim, cara, e acontece. E a gente vai aprendendo e vai chegando, né? Entendendo. Inclusive, eu tenho falado isso aqui nas conversas, que os nossos próprios mestres, você como pai hoje, talvez, né, tá sendo um grande mestre das suas filhas, você não vai acertar sempre, né? Total. Você tá querendo o melhor caminho sempre, né? Mas você tá também numa nova experiência. E cada uma tem um jeito, porque você tem que entender. Exatamente, o que vai funcionar para uma não vai ser com outra, né, cara? Então, assim, e elas talvez vão aprender também olhando defeitos seus. Você tá ensinando também pelos seus defeitos, né? Então, nem sempre a gente aprende, né, só com o que acontece de bom, ou só com o que nos ensinam de bom. Às vezes a gente aprende pelas coisas que dão errado, né? Ou são os maiores aprendizados, né, cara? Eu tenho certeza que na tua jornada, meu irmão, teve várias dificuldades, né? Porque eu sei o quanto é difícil, cara, de chegar onde você chegou. Ainda mais entendendo um pouquinho da sua história. Você sai, como você falou, de um lugar confortável para ir para um desconforto ali, né, cara? Que é um desconforto no sentido, porra, meu irmão, é um ambiente que talvez seja hostil porque, porra, chega um cara de fora, né? Não é da nossa turma. Enfim, meu irmão, qual é o background desse cara? Né? Porra, o cara não veio do meio artístico. Então entra um monte de coisa que você tem que enfrentar, né, cara? E é muito difícil, né? Eu vejo, assim, cara, que... Nessa jornada, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Os erros, eles vão te moldando, dizendo assim, epa, olha lá, cara. Sim. Vai para outro caminho lá. Sim. Isso aqui já não deu... E você vai eliminando, assim, errei de um jeito. Se você conseguir assimilar aquilo, porra, você errar 2 vezes a mesma coisa, tem que ser muito bobo, né? Então, porra, errei uma, aqui eu já não faço mais. Você já vai para um outro caminho mais seguro. Aí você dá uma erradazinha aqui, opa, já traça um outro caminho. Sim. E você vai ao longo e como você vai adquirindo também know-how nas coisas que você faz e tudo mais, você vai conseguindo eliminar e fazendo um caminho mais seguro. Sim. Na frente. Eu, por exemplo, hoje, né, eu vejo assim, eu podia ter simplesmente, depois quando eu entrei na Globo e que realmente mudou a minha vida para melhor, né, porque, pô, de uma hora para outra eu me tornei conhecido, eu tive trabalho, né, e tinha trabalho um atrás do outro. Eu, nos primeiros 7 anos, por exemplo, eu fiz 7 novelas, só pra você ter uma ideia. Então, pô, isso era muito, muito bom. Eu podia ter me acomodado e pensado assim, pô, não, eu vou ficar com isso aqui, porque isso aqui tá bom demais, e acabou. Sim. Não, eu já desde cara, eu falei assim, cara, como é que eu vou diversificar a minha carreira, como é que eu vou diversificar a minha fonte de renda, as minhas fontes de renda, para ter uma vida com mais segurança lá na frente. Então, eu comecei, primeiro, para diversificar a minha carreira, eu fui produzir 2 peças de teatro. Eu produzi 2 peças de teatro. Mas para conseguir produzir a primeira peça de teatro, eu levei 5 anos. 5 anos viajando para São Paulo, às vezes semanalmente, para tentar vender o projeto para os diretores de marketing das grandes empresas que apoiavam através das leis de incentivo fiscal, né? Que para você produzir uma peça do tamanho da peça que eu estava produzindo, não tinha como não ter seguir por esse caminho, né? Era uma peça com 7 atores, uma puta peça maneira pra caramba. Depois de 5 anos eu consegui convencer a botar essa peça. E foi maravilhoso pra minha carreira. Qual era a peça aí? Chama Mente Mentira, uma peça do Sam Shepard, que é um dos maiores dramaturgos norte-americanos, né? E, pô, a peça foi aclamada no Brasil inteiro. Legal. A gente ficou meses em cartaz, viajando o Brasil inteiro por várias cidades, consegui fazer o projeto. Fiz um documentário dessa peça também, que inclusive tá aí no YouTube, dá pra conseguir achar, que chama Mentiras Sinceras, que mostra muito esse processo de como você monta uma peça, como que o ator ele vai se configurando em personagem, como é que ele vai entrando nesse universo da personagem, né? Eu gosto muito desse documentário que a gente produziu também. E depois produzi uma outra peça que chama Chuva Constante. Pra quê? Eu falei assim, cara, se eu ficar só à mercê do que me convidam, do que me chamam, eu não vou ter direcionamento da minha carreira. Eu preciso direcionar um pouco, mostrar para as pessoas que eu posso fazer outros tipos de personagem, outros tipos de trama. Então, essa foi uma forma de direcionar a minha carreira.
E como que eu tentei diversificar as minhas fontes de renda? Eu falei assim, cara, eu preciso empreender. Não posso ficar parado aqui. E aí teve uma coisa muito positiva de eu ter feito contabilidade. Porra, me deu todo esse know-how de lidar com números, com finanças, essas coisas todas, né? E aí eu falei assim, vou atrás, eu tenho que ir atrás. Então eu já fui sócio de restaurante, foi um sucesso, né? Hoje não sou mais, mas, cara, os 5 anos que nós ficamos abertos foi um sucesso. Né? Eu fui sou sócio ainda numa marca de cerveja artesanal aqui do Rio de Janeiro, a Irada, que a gente está agora um pouquinho, quando começou a pandemia a gente decidiu parar um pouquinho, mas a marca existe ainda, a gente está negociando, ver se ela volta, quem sabe se ela volta, né? Depois sou sócio da minha mulher com a Agressicore, estamos abrindo a 2ª unidade agora, a academia, graças a Deus, é um sucesso. E o que eu fico mais feliz ainda é que é uma academia, que quando você tem um negócio, que esse negócio, além de ser um negócio, uma fonte de renda, mas ele ajuda né, as pessoas, tem um motivo por trás legal, positivo nisso, me deixa muito, muito feliz, entendeu? E também sou sócio de uma clínica de transplante capilar, né? Que chama Mais Cabelo, que também hoje é um sucesso. Então, assim, cara, hoje, graças a Deus, eu consegui diversificar minha carreira de tal ponto que eu não dependo mais da minha fonte de renda como ator. Que se eu dependesse só disso, hoje, com a estrutura toda que eu tenho em casa, juro por Deus, hoje eu não tenho contrato fixo nem nada, eu estaria ferrado, né? Então eu consegui, ao longo desse tempo, não ficar parado. Eu falei assim, eu preciso ir atrás para conseguir essa diversificação. Então, um pouco disso que a gente estava falando, né? De como essas apostas, do que te... eu acho que a arte marcial, ela também dá isso, de você sair da inércia. Como é que você corre atrás, de ir atrás dos seus objetivos, né? De não ficar ali acomodado, né? E talvez aí também traga outra coisa que eu acho importantíssima para a vida, né? Eu também sou um cara ligado a muita coisa, vários projetos, né? Às vezes as pessoas, porra, como é que você consegue fazer tudo? Inclusive vários ambientes diferentes, que eu trabalho na moda, depois é a luta, já toquei em banda de reggae. Então, assim, meu irmão, era uma maluquice de cenários completamente diferentes um do outro. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, voltando aqui para o esse nosso fundamento da arte marcial, que é a disciplina, né, cara? A gente conseguir organizar esse nosso tempo, né? E ser fiel ao que a gente coloca como prioridade ou estabeleceu ali como meta, né, cara? E isso é importantíssimo para você ter liberdade, para você conseguir realizar e ter tempo para fazer as coisas. Porque se sua vida fica uma confusão, um caos, você não faz nada. Você não faz nada, exatamente. E aí, olha só, você falou uma coisa muito importante. Cara, dá para você ser uma pessoa muito eficiente, correndo atrás de muitas coisas, inclusive de negócios paralelos, e conseguindo ter tempo para sua família. Eu consigo fazer isso, graças a Deus, cara. Eu acho que é completamente possível. Uma vez nós temos um amigo, ele foi um grande CEO, né, de empresa e tal, e a gente falando uma vez aqui, assistindo a uma palestra dele, ele falou assim, eu tive que deixar minha família mesmo em segundo plano, porque senão não daria conta e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele fez alguma pergunta nesse sentido, aqui ele falou assim, não, eu acho que é possível. Eu acho que é possível assim, porque se eu deixar minha família em segundo plano, cara, acabou. Entendeu? E não dá. Acabou tanto para minha família, no futuro meus filhos não, sabe, eu vou ter filhos problemáticos, vai ser um problema para mim lá no futuro, né? Eu não vou ter felicidade com relação a eles, né? Talvez não tenha uma boa relação. Então não, eu preciso, isso é prioridade, você tem que colocar as prioridades, e a família tem que ser prioridade. Então quando você coloca essas prioridades, que a disciplina dá isso, você consegue organizar, né? E às vezes você não vai conseguir fazer tudo, você tem que delegar às vezes. Porra, como é que eu organizo tal coisa de forma que eu consiga, com o tempo, atrair pessoas para que eu delegue para aquelas que a gente... Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, o cara que tem uma empresa, aí ele toca a empresa sempre, o tempo inteiro, o cara nunca vai delegar, esse cara vai ficar escravo da empresa. Exatamente. Porra, aí não tem vida, realmente não vai dar tempo para ficar com a família. Agora, você tem que saber organizar e trazer pessoas
para junto de você, competentes, para que você consiga. Inclusive, você tem que ter um pouco de, como é que eu vou dizer assim, de generosidade com essas pessoas. Sim. Porque como é que você vai atrair alguém se você não for generoso? Você mostrar para ele, olha só, vamos ganhar junto? Sim. Eu não vou conseguir fazer sozinho. É melhor você ser generoso e dividir do que você querer abraçar tudo e não ter tempo para nada. Exatamente. Né? E isso é o que eu falo. O jiu-jitsu, voltando pro jiu-jitsu, você está exercitando tudo isso. Você está exercitando disciplina. Liderança, agora liderança, generosidade de você ensinar um cara que é às vezes menos graduado que você e às vezes você está vendo que ele não está tendo dificuldade, você para, olha só, meu irmão, pensa em fazer assim. Às vezes quando a gente estava comentando uma vez, hoje eu tenho treinado muito mais solto no treino do que aquela coisa de que antigamente eu treinava só pra ganhar, meu irmão. Aí ficava um jogo duro, travado e tal. Eu estava prejudicando o meu aprendizado e eu estava prejudicando o aprendizado do outro, porque às vezes eu estava, inclusive, amassando o cara, né? Ou travando uma luta pra não ser amassado, às vezes, em vez de deixar o jogo fluido. Sim. E aí... E cada vez mais, eu acho que com o tempo leva, né, a gente a ter essa percepção, e você faz um jogo que dá generosidade para os outros também. Sim. E você acaba aprendendo e ganhando com isso. A mesma coisa se desloca para a empresa e para a vida pessoal. Quando você tem esse jogo um pouco mais de... você tem um... Eu com a minha mulher, por exemplo, tem uma coisa que a gente não concorda. Pô, vamos conversar então. Sim. Não vou impor nada, nem vou deixar você impor nada para mim. Sim. Porque você está exercitando isso ali no jiu-jitsu. A troca, né? É a troca, né? É a troca. Não, e o jiu-jitsu, meu irmão, é fenomenal pra isso, né? Porque a gente aprende, a gente entende isso, e de novo, é um outro elemento importantíssimo pra vida, que a gente não sabe tudo e nem que a gente é sempre melhor do que o cara. A gente pode ganhar um treino, no outro dia perder desse mesmo cara, ou que a gente sempre ganhou e daqui a pouco inverte, né? E eu acho que você falou do amadurecimento da nossa hora de voo dentro do jogo e da vida, vai nos dando mais ainda essa percepção de que é uma troca, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro e a gente tem a responsabilidade de ensinar, né? E aprender. Então, assim, é muito importante, né? E indo até para o aspecto de liderança, como você falou, acho que hoje você também, eu acho que é um dos... Né, das missões que você tem como líder, né, cara? Você lida com pessoas, né? Você falou da generosidade, por exemplo, que acho que é muito importante, não só com as pessoas, mas com a gente mesmo, né? Da gente cuidar da gente, sendo generoso com nós mesmos, que às vezes a gente fica a gente vai até o limite. Você falou, porra, eu quero treinar porque eu não quero perder. Calma, meu irmão, né? Curtir o negócio. O momento e a jornada, né? E a cada momento, acabei de sair de uma conversa aqui com o Pedrinho Salomão, ele fala muito isso, né, cara, da gente curtir os momentos, o agora, tá presente. Você falou muita coisa aqui importante, né? Curtir a jornada, né? Curtir a jornada. E não, você tem... Cara, eu penso assim, faça tudo que você tá a fim de fazer, mesmo, lute pelas coisas que você tá a fim de fazer, porque se você não fizer as coisas, lá na frente você vai ter um recalque. Então, por exemplo, se o cara me perguntar assim, o que você faria de novo na tua vida? Eu faria a mesma coisa. Não mudaria nada. Por quê? Eu sempre fiz o que eu estava a fim de fazer. E nunca deixei que me impusessem coisas que eu não queria fazer. Então, eu não tenho recalque. Zero. Sou uma pessoa completamente... Então, eu acho que o passado é importante para te dar isso. Pra você ficar de bem com o seu passado, né? O presente é isso. Você curtir essa coisa, essa jornada... E ter a determinação para você buscar ter objetivos na vida, porque pessoas sem objetivos, o negócio é complicado, começa a ficar com problema na cabeça, dá depressão. Quem não tem objetivo começa a pirar, cara. Né? E que esses objetivos, eles sejam alcançáveis, né? Então, tem pessoas que, tem sonhos inalcançáveis, acha que vai cair do céu as coisas, meu irmão. E vai se frustrar sempre. E vai se frustrar. Não vai chegar lá. E, cara, vou te falar uma parada. O meio artístico, ele tem muito isso, porque como ele ganha muita visibilidade, ele dá muita visibilidade, tem pessoas que querem aquilo. Só que ele não entende o que faz parte do dia a dia daquilo. Então, às vezes ele quer aquilo. Quando ele chega lá, ele vê que ele não gosta daquele dia a dia. Então o objetivo dele era só alcançar a visibilidade. E não
aprender com a jornada. A jornada, que é aquilo que é o mais legal. Então eu falo assim, pô, eu gosto pra caramba de interpretar, me amarro. Essa jornada de interpretar é maravilhoso. Sim. E por isso que eu digo assim, cara, eu sou um ator eternamente em evolução. Assim como na luta. Sim. Eu sou no meu treino, eternamente você nunca para de aprender. Agora, se você não gosta da jornada, você para de aprender. É verdade. Você passa, não evolui. Sim. Você fica preso ali, porque você não dá valor àquilo, você, né? Sim. Então você falou da jornada, de você gostar daquilo, Sim. do dia a dia, da perseverança, né? É. E tem que ter resiliência também, né? Total. Porque se você sabe que a jornada ela vai ter muitos desafios ali pela tua frente, você vai ter que passar Sim, por eles. mas como a gente falou aqui na conversa, né? Que a gente faça desses desafios, cara, um aprendizado que, porra, vai ser pro resto da vida. O que você, inclusive, falou, quando a gente chega a uma certa maturidade, o que a gente está gerenciando? A gente está gerenciando os riscos melhores, né? Porque, porra, eu já caí naquilo ali, eu não vou mais cair. Porque eu já passei por aquele momento, né? Então, eu sei que existe aquilo ali, então eu vou com mais cuidado. Então, você vai começando a entender os riscos, gerenciando isso da melhor forma. Voltando lá para as artes marciais, quando a gente fala de curtir a jornada, né, cara, eu falo muito isso com os alunos também, a questão da graduação, né? Porque às vezes, de novo, tem essa coisa, fazendo uma analogia aqui com esse negócio de você querer atingir um status, né? Ou você chegar, eu quero chegar na faixa preta. Né? Na minha história, eu tenho uma história com a faixa preta também, na minha chegada, foi incrível, porque eu demorei muito, assim, na minha visão, porque eu acho que até em termos de tempo não foi nem tanto assim, né? Mas já era um cara muito dedicado, treinava muito, tá? E eu achava que eu deveria receber muito antes do que eu recebia, né? Mas todo aquele tempo, para mim, foi muito importante. Primeiro, para eu chegar bem em todas, né? Para eu chegar confiante e merecedor daquilo ali, né? Em vários aspectos, que eu fui entender só depois, não só no aspecto de performance, né? Mas num aspecto disciplinar, num aspecto de referência para outras pessoas, né? Da gente saber, de novo, a gente começou falando até um pouco aqui da história, né? De entender que, porra, um lutador completo, cara, ele não é só o cara que performa melhor, né? Ou que performa muito, que sabe 300 posições. O que ele está carregando, né? E representando como um artista marcial para a comunidade ou para o mundo que seja, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Então, quando curte a jornada, porque é muito importante, quando você chegar talvez nessa tão almejada faixa preta, que você chegue muito bem, meu irmão, muito tranquilo, e que tudo aquele teu passado ali serviu de ferramenta importantíssima para você estar onde você está. E muita gente ainda fala, meu cara chega na faixa preta aí que ele vê que ele tem muito a evoluir ainda, né? Porra, meu irmão. Mas é isso, exatamente. Quando você chega lá, porra, não é hora de parar, meu irmão. É aí que você... O Fábio já usa uma analogia muito, muito legal. Uma vez que eu escutei ele falando, a gente chega, a gente tá... Eu uso também um pouco isso, né? A gente vai subir, né? A gente vai ter uma caminhada longa para chegar na faixa preta. E é longa mesmo, né? Entenda logo que é longa. Eu, por exemplo, comecei com 18 anos, por volta dos 18, parei com 20... Fiz até os 24 anos, direto. E eu treinava também com a galera de competição, cheguei a competir também, né? E aí parei 14 anos, eu voltei, eu conheço a Kira, que a gente tá junto, vai fazer 8 anos agora, não, vai fazer 9 anos agora que eu tô com a Kira, em setembro, outubro, por aí. Então eu voltei tem 10 anos, olha só. Então eu tenho no total de jiu-jitsu 14 anos. Não, 14 não, 16 anos. 16 anos. 16 anos de treino. Eu sou marrom ainda. Aí eu tô há 3 anos na marrom, né? Os caras vieram falar assim. Marrom encascorado, né, irmão? Aí eu falei assim, porra, meu irmão, aqui não vai te dar a faixa não? Eu falei assim, rapaz, eu não tô preocupado com isso. Fique tranquilo, é mais responsabilidade. Deixa quieto, eu tô marrom lá, tô treinando bem. Mas é mesmo, ela tá preparando, ela tá, meu irmão, cozinhando esse negócio bem mesmo, meu irmão. É maneiro. Mas tem isso, né, assim, de você chegar lá, cara, né, independente se você chegou ou não chegou, né, porque, de novo, cara, eu acho que a questão da faixa, e se a gente for ver na história, né, dos Gracie, nem tinha essa coisa da faixa preta. O Hélio usava uma faixa azul, né? Exatamente, não tinha. Né? Então foi um negócio depois criado, né? E tem essa ligação, às vezes, até com o ego, traz umas coisas que que deve ser trabalhada ao longo da jornada. Sim. Né? Eu acho a faixa muito legal. Eu gosto da coisa da faixa. Principalmente com criança, né? Sim. Mas você vê que, cara, o próprio adulto,
Pô, as pessoas se emocionam, cara, isso é muito legal de ver. O cara ganha uma faixa, um adulto que começa a chorar de emoção. Por quê? Porque ele fez... Ele trabalhou por aquilo. Sim, Então, porra, essa sim. é a recompensa. É muito Sim, legal, né? Porque a vida é assim, né, cara? Sim. Se você largou, ninguém... Agora, se você corre atrás e tem a recompensa, é muito gratificante. Para criança, a gente, inclusive, criou faixas intermediárias. Então, por exemplo, uma faixa cinza, né? Que também antigamente não existia também. Sim. Então, você branca, cinza, aí tem cinza e branca. A gente bota cinza e preta, com uma, sabe? Com uma faixa preta no meio. Preto no meio. Então, você vai dando esses Sim. estágios para a criança perceber que ela está sendo, que ela, o treino dela ali está sendo recompensado. Isso é muito legal. Tem muito aspecto, se a gente for entrar nessa conversa da faixa, tem muito aspecto legal nas faixas também, né? Inclusive também, e eu vi isso acontecer, eu não entendia isso, né? De novo, voltando para minha história das faixas, eu falo assim, porra, esse cara aqui ganhou, meu irmão. Porra, eu pego esse cara nas 300 vezes, como é que pode, meu irmão? E eu não ganhei, né? Mas, eu ver logo depois que ele ganhou, esse cara mudou, meu irmão. Né? Então, talvez ele precisasse daquele incentivo que fosse, né, para se colocar naquele lugar, enfim. Então, tem muita coisa. E a gente entra talvez até numa outra coisa também que eu acho que é muito importante para a vida, e o jiu-jitsu ensina a gente. Entender e respeitar a individualidade de cada um, né, cara? Eu acho que a própria Grace Core e a Kira têm esse entendimento, ela falou isso na nossa conversa, né, cara, que o tio dela fala da gente... A melhor aula de jiu-jitsu que a gente pode dar é quando a gente entende o que o aluno precisa, né? Perfeito. Né? Então, e essa sensibilidade da gente entender, sentir e se conectar é importantíssimo, porque talvez o que dê certo com você não é o que vai dar certo com o outro. Isso. É como a gente fala, exatamente isso que a gente falou, né? Do filho. Eu tenho 4 filhos, né? Pô, todos eles são diferentes. Então, uma coisa não vai funcionar com o outro. Sim. E o professor, ele tem que estar ele perceber muito o perfil do aluno dele, né? Sim. E a gente faz um trabalho lá na Grace Core, que é... Pô, primeiro que a gente teve a metodologia amparada com psicólogos e psicopedagogos que nos ampararam a fazê-la. Sim. Mas a gente fala sobre a metodologia, se não me engano, é toda terça-feira. A gente reúne todos os professores, a gente faz dinâmica de grupo. Sim. Então, eu participei lá da última terça, lá, você foi lá? Falando com o pessoal lá, né, sobre brain, a gente teve essa conversa. Perfeito. Então Foi muito legal. Você vê que toda semana a gente tem essa reunião. Pra quê, pô? Pra não deixar a coisa desandar. Muito legal isso. Né? O cara tem que estar aí pra pedir para os professores também dar feedback, eles contribuem. E a gente vai... Então, é uma metodologia que nasceu tem 5 anos, quer dizer, 4 anos que a academia tem, mas ela está em pleno desenvolvimento, ela continua se desenvolvendo e melhorando, porque ela não pode ser estática. Sim. Né? E aí a gente tem uma coisa que a gente preza muito, né? Que é na segurança do aluno. E o que é a segurança do aluno pra gente? Cara, eu tenho que botar desafios para ele, né? Mas eu tenho que deixar ele preparado para esses desafios. Como é que eu vou botar ele numa cova dos leões ali, jogar ele ali, meu irmão? Se ele não for um cara com muita resiliência e ter muita vontade de continuar, ele vai parar. Porque ele vai levar uma surra de um moleque, às vezes, aqui. Aí depois ele leva a surra. Aí, porra, e quem gosta de ficar levando surra o tempo inteiro? É porque ele não sabe, ele não tem ferramentas para lutar contra o que o outro cara sabe muito mais do que ele. Sim. E muitas vezes aquele outra pessoa não teve... Ele também passou por isso, então ele quer fazer a mesma coisa com quem está menos graduado que ele. Então a gente lá não faz isso. A gente sempre tem um cuidado muito grande de dar as ferramentas primeiro. Então a gente não faz muito rola solto sempre, entendeu? Sim. Os alunos que entram na academia, eles primeiro têm que passar por um estágio onde eles aprendem defesa pessoal, por exemplo. Depois da defesa pessoal, a gente começa a inserir ele no jiu-jitsu esportivo também, passando pelas posições básicas e de transição, né? Que se você não souber as básicas de transição, o cara como é que vai aplicar um armlock? O cara já quer aprender um armlock voador? Não, meu amigo. Você tem que primeiro aprender as transições, principalmente o teu eixo de corpo, o equilíbrio, que é muito importante para você não ser raspado, né? Então, aprender a se defender dos golpes, porque o cara tá por baixo, geralmente ele começa a querer esticar o braço aqui para lá. Você, cara, se fecha, bicho. Espera, né? Então, a gente vai dando essas ferramentas e aos pouquinhos a gente vai colocando num treino específico. Aí eu coloco o treino específico para ele, assim, cara, te ensinei como é que você se defende das costas, né?
Se o cara estiver nas tuas costas, então bora treinar isso aqui. Aí eu começo só no específico. E assim ele vai treinando. Uma coisa muito... que assim, que fica muito claro assim na cabeça da gente, é que assim, o Roger, logo que ele pegou a faixa preta, um pouco antes, ele foi pra Londres, né? E Londres ele não tinha com quem treinar, meu amigo. Não tinha ninguém graduado pra treinar com ele. Como é que ele fazia? Ele se colocava nas situações piores. Ele ensinava os caras, olha, tu vai me pegar assim, blá, 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 e já botava lá com o cara pegando ele no golpe encaixado. E treinava com esses caras faixa branca, faixa azul, e voltava, era campeão o tempo inteiro. Sim. Né? Então, como é que ele evoluía? Ele evoluía porque ele fazia um treino consciente. Então, as pessoas pensam, às vezes, que para ser um grande lutador, precisa estar saindo na porrada o tempo inteiro, blá, 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 blá. Cara, desculpa, vai demorar mais tempo. Você vai ser um cara bruto, um cara duro, tarará, mas muitas vezes vai ser um lutador limitado. Sim. Lutador de poucas passagens, poucos golpes, que só faz aquele beabá, porque tá sempre lutando muito duro, sempre rola. Não, calma. Cara, E limitado até no tempo, né? De duração disso tudo. Duração disso, é isso. Porque quanto tempo o cara vai aturar, né? De novo, sendo o rei da floresta lá né? Até biologicamente, cara, uma hora que limita. Não vai conseguir, Exatamente. né? E o quanto, de novo, voltando para essa questão da faixa e tudo mais, o cara tá adquirindo de outros conhecimentos, né? O próprio Rickson fala também uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Assim, cara, treinar com faixa branca é muito bom. Né? Porque o cara tá no lado instintivo dele. Você aprende muito com faixa branca. Ele tá saindo pro lado errado, que a gente... Né, vê como errado, exatamente, mas ele tá te ensinando ali uma reação que provavelmente se eu estiver fazendo um cara mais graduado, ele não vai por ali. Total. Né? Tá te mostrando vias que a gente não imagina, né? E a gente começa a entender o jiu-jitsu na complexidade, assim, abre muito mais nossa cabeça quando a gente começa a fazer isso. E falando sobre o projeto de vocês, cara, que porra, eu tenho inclusive uma honra participar um pouco com vocês e estar junto, né, participando do projeto. Estou aprendendo muito com vocês e assim, eu falo isso sem nenhum filtro de que, porra, hoje a maior academia de jiu-jitsu do Brasil. Porque com aquela unidade que vocês têm, vocês têm a quantidade de alunos, né? Eu acho que de número de alunos, eu acho que nós somos a maior em uma unidade. Exatamente. Hoje, a gente fez um pouco essas medições lá, outro dia lá com aquilo. Então, cara, e é impressionante porque é o que você está falando um pouco, uma metodologia, né, que talvez na comunidade do jiu-jitsu é desacreditada. Sim. Né? E vou além, né, assim, porra, montar uma academia grande, né, quando, porra, a gente... Quem diria que a gente, no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro, teria uma academia com tanto sucesso, né? Num lugar que, porra, cara, aqui já a economia já é difícil. Sim. Porra, uma porrada de academia de jiu-jitsu. Liderada por uma mulher. Então, assim, porra, tudo vai contra, né, cara? E vocês conseguem ter o sucesso que vocês têm, né? E talvez o mais forte disso tudo que você falou aqui também, né, cara? Passando para as pessoas, transformando, inserindo, isso aí. Né? Isso é mais na legal. Formação, né? De uma forma, meu irmão, muito nobre. André, foi muito engraçado. Isso aí foi, cara, muito engraçado. A gente, quando teve... como é que surgiu a Gracie Core, né? Eu tava com a Kira já há uns 2 anos, eu acho, por aí, mais ou menos. E vira e mexe, ela falava, poxa, cara, o jiu-jitsu... A gente precisa melhorar. E sempre falava sobre isso. Pô, precisa melhorar o ensino, cara. Se perdeu muita coisa do que era, de como era ensinado na época do meu bisavô, né? Do Carlos e do Hélio, né? Então ela falou assim, cara, se perdeu muito nesse meio do caminho. Porque foram abrindo, cada um abriu de um jeito, ficou tudo voltado para competição, para cascar grossice, aquela coisa toda. E a coisa se perdeu. Os melhores lutadores foram para fora do país. Então o que está acontecendo? As melhores academias que têm metodologia um pouco mais estão lá fora, né? E a gente precisa mudar. Um dia eu vou tentar montar a minha academia. Só que ela pensava num estúdiozinho, começar pequenininho e tal. E falando, falou assim, você quer montar academia? Eu acredito na tua ideia, eu concordo com ela, acredito que vai dar muito certo e eu quero entrar junto com você. Né? Eu tinha a capacidade financeira para tocar o negócio e eu tinha
já um pouco de conhecimento, tanto do background da minha formação, sim. e também de eu também já ter sido sócio de outros negócios e de participar inúmeras vezes de reuniões, né, sobre as empresas. Então eu falei assim, cara, então tá, eu vou montar um projeto financeiro para entender como é que a gente faz, mas primeiro de tudo a gente tem que saber duas coisas: qual o público-alvo que a gente quer chegar, em quem a gente quer chegar, e através desse público-alvo a gente vai mapear o local e entender qual o valor de aluguel e fazer conta, né? Sim. Então a gente identificou o nosso público-alvo, qual era, a gente viu, o nosso público-alvo melhor hoje em dia pra gente tem alguns lugares no Rio de Janeiro pra gente acertar, atingir esse público-alvo, e a gente viu que ali na Barra da Tijuca, onde é hoje a Gracie Corp, existia esse público-alvo com pouca infraestrutura para atender essa demanda. A gente fazia uma comparação. A gente queria aula de natação para as crianças. Aí, deu uma dificuldade para encontrar o horário, que estava tudo lotado. R$500 a mensalidade. A gente, tô querendo colocar as crianças, eu não tenho vaga, alguma coisa tá errada. Então, essa galera vai querer fazer alguma coisa. Aí, psicomotricidade, R$700 num outro lugar lá. Não tinha vaga, fila de espera. Eu falei assim, Kira, é aqui. Aqui é o lugar, vamos embora. Então, vamos achar um lugar aqui perto. A gente viu, tinha muita escola ao redor. Escola americana, escola britânica, Batutinhas, que é infantil. Tem um monte de escola parque aqui mais pro lado um pouco mais pro lado de lá, chegando quase o Recreio, mas ainda atinge aquela área. Inúmeras escolas. Então ali, aquele entorno tinha muita coisa. Então vamos achar alguma coisa por ali. Aí a gente estava passando em frente ao Vogue Square, que estava acabando de ficar pronto. Aqui, o que será que isso aqui é escritório? Então um belo dia ela entrou lá, ela falou assim, cara, encontrei um lugar que pode ser a Gracie Corp. Eu falei assim, vamos dar uma olhada lá. A gente entrou, adorou o clima, né, do lugar, e aí vimos como é que entendemos algumas possibilidades ali, vimos o ponto que é hoje, a gente foi fazer uma proposta, acabou dando certo, eu fui fazer conta, falei assim, dá certo, né? Mas minha proposta é ousada, a gente tem que chegar a 550 alunos, né? Porra, e de novo, difícil pra caramba. A gente não tem aí outro exemplo, acho, com tanta gente, né? Então, assim, e com ticket médio alto, já tá né? Jogando ali, porra, tem que ser o número 1. Número 1, tem que chegar a 550 alunos. Eu fiz ali uma conta, assim, com mais ou menos uns 200 e pouco, a gente tem o break-even operacional, então a gente vai ter que ralar um pouco ainda investindo ali para ter caixa no início, porque eu vou estar com as contas ali, quer dizer, o número de alunos não vai superar as despesas. Então, mas depois vai igualar e a partir disso daí depois é só ganho. Então vamos entender, beleza. Será que a gente consegue? Não sei, é muito difícil. Eu falei assim, cara, tem que acreditar. Porra, o teu tio lá em Nova York tem quantos alunos? Tem 1.000 não sei o quê. Porra, o Roger lá em Londres tem quantos alunos? Tem não sei o quê. O outro tem... Cara, tu não quer fazer uma coisa boa? Você não acredita que você vai conseguir chegar nisso? Então melhor não ter academia, pô. Se você não acredita que você vai ter 550 alunos, então nem vamos começar. Não, vamos fazer pequenininho. Eu falei assim, não, Kira, vamos fazer logo, porque depois sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar ali, vai montar uma academia pequena, logo, eu tenho certeza que você vai estar lotado, você vai estar querendo indo para outro ponto, tem que fazer um novo investimento. Sim. Pô, é melhor fazer logo de uma vez e vai dar certo. Vambora, confia em mim. Porque talvez passou ali na cabeça dela, né, cara, esse lance dela... Porra, eu acho que isso passa por cabeça de muita gente que vai fazer um negócio, se arriscar, né, como empreendedor, falar assim, porra, e se eu falhar, né, meu irmão? E se eu tiver a chance e eu não conseguir, né? Talvez esse receio ou medo, né? Sim. De não conseguir fazer, e eu falei, porra, tudo aquele meu sonho foi por água abaixo. Talvez não tenha essa segunda chance. Não, e aí o que tá falando que foi engraçado, porque eu cheguei e falei pro Pedrão, pai dela, falei assim, ô Pedrão, você quer entrar de sócio no negócio? Não, mas o Renzo vai estar junto? Aí eu falei assim, cara, não, a gente não pensou, acho que... Não, o Renzo tem a academia dele, pô. A academia da Kira. Não tem que ser, não tem que ter o Renzo, porque é homem, porque uma academia de jiu-jitsu com mulher não vai dar certo. Aí eu parei pra pensar, cara, eu falei assim, Kira, será que teu pai tem razão? Porque você tem que se questionar, lógico, né? Lógico.
E ficamos pensando. E a conclusão que eu tive, eu falei assim, cara, eu não acredito. Eu acredito que é o contrário. Se a gente pensar que a gente sempre tem que ter um homem tocando na academia, eu não vou estar me diferenciando. Eu acho que o grande diferencial é esse. A gente vai montar. Você tem o teu nome, você é 8 vezes campeão mundial. Você tem todo o background da tua família, toda a história, que vai fazer 100 anos daqui a 2 anos. Tem 98 anos de ensino de jiu-jitsu que a família Gracie dá. Entendeu? Eu falei assim, isso tá no teu DNA, pô. Você tem os teus tios que estão ali, você tem as outras pessoas com quem você treinou, você tem a tua história, ela é maravilhosa. E a gente vai atingir um público que essa outra galera não tá atingindo, que são as mulheres e são as crianças. E vou te falar, nós temos hoje na academia 50% de público feminino na academia. Muito animal isso. Porra, isso é uma quebra de paradigma, cara. Total, exatamente. Sabe? A gente tem entre 70% e 75% mais ou menos de público infantil, infanto-juvenil. Sim. Né? Então, e eu não achava, eu achava que fosse menos um pouco de infantil, eu achei que fosse ter mais adulto. E isso foi surpreendente porque hoje a academia já chegou aos 550 alunos, que eu tinha lá, colocado lá atrás no papel, poxa, tem que chegar em 550. Hoje tem 550 e eu já refiz as contas e eu consigo colocar 750 hoje. E a gente vai chegar lá. Tenho certeza. Vai chegar lá com, assim, ministrando, sabe, uma boa aula, mantendo a qualidade. Sem perder essa qualidade. Sem perder a qualidade, né? E esse propósito, né, de passar a arte da maneira que talvez, né, que você tá falando da família da Kira aí, porque é engraçado que o Draculino veio aqui, né, cara, ele falou um negócio legal. Ele falou assim, porra, a galera fala de old school mesmo, cara. Old school é essa essência aí, porra. Se a gente for entender a Academia Gracie, porra, o kimono era limpinho, meu irmão. Disciplina, não tinha essa... Getúlio Vargas treinava lá na academia do Hélio e do Carlos. Exatamente. O Roberto Marinho treinava com eles. Então você vê que o Oscar Niemeyer parece que treinava também, se não me engano. Então tinha uma galera que treinava lá. Entendeu? Por isso, porque, ó, depois que eu vim, que eu parei de treinar, naquela loucura da competição, né? Que esses 14 anos que eu parei, quando eu voltei, cara, eu não voltei numa academia de jiu-jitsu, não. Eu voltei treinando na companhia atlética, que tinha 3 vezes na semana, tinha uma turma legal treinando lá, mas era uma academia confortável, uma academia limpa, que não tinha aquele cheiro de, sabe, que a gente, né, academia de jiu-jitsu, ou que a gente que se diz que é old school, pô, você entra na academia, abre a porta, já sente o cheiro de kimono, de suor, essas coisas todas. Pô, eu não quero, tomar um banho num banheiro confortável, limpo, né? E aí foi essa coisa, eu falei assim, Kira, não precisa pra você dar aula de jiu-jitsu, pro cara aprender jiu-jitsu, você precisa estar num ambiente sujo? Não, pô, tem que ter limpeza, tem que estar, né? Não, até porque uma outra coisa, né? E higiene. Exatamente. É o outro código samurai, a higiene, né, cara? E a gente deve ensinar isso, né? Independente, inclusive, da idade. Mas acho muito legal ensinar isso desde criança. Exatamente. As crianças entenderem o valor que isso tem na vida delas. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia, irmão. Quanto isso foi importante. Né? E isso tem que estar na nossa essência, né? Na nossa criação. Exatamente. Então, você falou uma coisa da pandemia, foi muito engraçado. Nós voltamos a gente, quando voltou a treinar, que a academia voltou a abrir, a gente tinha que fazer com bonecos, né? No início e tal. Né? Depois, quando começou a ser permitido você ter aula com um parceiro de treino e tal, a coisa foi evoluindo. Mas durante esse período tiveram algumas ondas, né? Da Covid. Tiveram algumas ondas. E a gente não parou em nenhum momento. E a academia e jiu-jitsu tem contato. A partir do momento foi permitido o contato e tudo mais. E em nenhum momento, desde que nós reabrimos a academia, houve contaminação comunitária lá na academia. Muito animal. Entendeu? Sim. Isso eu acho... é interessante de notar, né? Que as pessoas puderam estar lá treinando, mesmo com a pandemia aí acontecendo, mas a coisa nunca rolou. Foco de não sei o que ali na academia, isso nunca rolou, graças a Deus. E eu acho que tem a ver isso, o esporte também, sabe, a gente não sabe de tudo, né, essa coisa de como evitar essas coisas, de contágio, essas coisas, mas o esporte, meu amigo, ele é fundamental, seja qual for, né? Até porque, Malvino, e aí talvez, cara, eu acho que você também entende
desse assunto, né? A saúde né? Saúde como um todo, ela não é só o que a gente come, né? O que a gente pratica, né? É um conjunto de coisas. É holístico, né, cara? Total, né? E eu acho que o jiu-jitsu e o projeto Grayscore, ele se comunica muito com isso, né? Na harmonia do nosso corpo, né? A gente trabalhar a mente, corpo e espírito. É isso aí. Né? Então, talvez essa saúde como um todo, ela não tá baseada só em a gente se isolar de todo mundo, né? Ou se, então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para que isso não deixe a gente para baixo, com energia baixa, com medo. Né? Por isso que eu acabei de sair aqui da conversa com o Pedrinho Salomão, falando um pouco da responsabilidade, cara, de quem faz mídia, enfim. A gente tem que, eu acho, né, que a gente deveria passar uma mensagem positiva, né? E não do medo. Por mais que eu entendo que muitas vezes o medo é o que capta a atenção, o medo, a gente domina pelo medo, mas, cara... Eu sou completamente... A minha visão é completamente oposta dessa também. Porra, cara, a gente tem que cuidar... Mas você tem que cuidar. Né? Assim, Cuidar cara, do você mundo, tem que né? ter segurança, tem que ter segurança. Sim. Mas você botar medo nas pessoas, psicologicamente, isso é péssimo. Porra, porque baixa essa imunidade. Baixa a imunidade, então... E o jiu-jitsu, de novo, o trabalho que vocês fazem lá é muito o contrário, é a gente fortalecer o ser humano como um todo, né, cara? Inclusive aceitando as suas deficiências. Exatamente. E vou trabalhar elas dentro do tempo e, de novo, aproveitando a jornada, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente vira a chave e vai aprender alguma coisa ou vai melhorar, né? Esse tempo de aprendizagem é importante para, inclusive, quando a gente aprender, a gente fala assim, porra, agora eu sei, porque eu fiz muito, porque eu errei muito pelo caminho. Sim. E agora eu tenho realmente a minha base construída ali dentro dessa jornada que eu vivenciei. Exatamente, as pessoas estão fazendo... Quando essa coisa da pandemia, ela foi muito importante também para eu realizar, assim, como que realmente o medo ele pode influenciar negativamente a vida e a imunidade das pessoas. E assim, como que o jiu-jitsu ele te dá essa capacidade de você ter um pouco mais de equilíbrio e coragem de enfrentar, isso mesmo aí. Quando tá todo mundo no medo e te botando no medo, e você ter o autocontrole e dizer assim, peraí, eu preciso botar minha cabeça para pensar. Sim. Por exemplo, eu quando vejo um sujeito hoje dentro de um carro, ele sozinho, de máscara, é muito maluco. Eu falo assim, cara, mesmo esse cara não tá pensando, ele não tá raciocinando. Outro dia, sem querer trazer essa desculpa de te interromper também, né? Mas só para não esquecer aqui, que outro dia, agora, tava vendo uma família na praia, as crianças de máscara, né? Que até aí, até tudo bem, cara. Eu acho que a gente também, né, tem que respeitar, né, todo mundo. Mas aí a criança tira a máscara para comer um sorvete cheio de gordura hidrogenada. Então você fala assim, mas qual o pensamento de saúde que a pessoa tá tendo? Se a gente tá pensando em imunidade... Porra, cara, né? E as pessoas só pensam assim, depois que eu fico doente, como é que eu me curo? Exatamente. E é o contrário, cara. Como é que você já se deixa protegido para não pegar as doenças? Ou se contrair qualquer doença, o teu organismo possa superá-la de maneira eficiente. Isso aí. Essa que é a parada. As pessoas não, comem tudo que é porcaria, não dormem, porque a pessoa tem que dormir. Né, para se recuperar, tem que praticar esporte. E eu digo assim, praticar esporte, cara, não é tu ir ali um dia, cara, elenca aí 5, 6 dias na semana, nem que seja meia horinha, vai dar uma andada, dentro de cada um tem as suas, tô com o joelho ferrado, não consigo, inventa outro esporte que você consiga fazer, mas faz alguma coisa, o teu corpo tem que estar em movimento. Se você para de movimentar, daqui a pouco você tá com 60, 70 anos, começa a dar aqueles passos curtos, fica curvado, porque você não está em atividade. A tua musculatura, teu corpo tem que estar em movimento o tempo todo. O que você se alimenta, né? E o que se alimenta talvez não seja só o que você come, né? Mas é o que você alimenta como um todo. É isso. Né? O que você vê, o que você, né, lê. Isso tudo tá te alimentando. É isso aí. O que você tá absorvendo da vida. Sim. Não somatizar as coisas, porque, porra, deu uma coisa errada na tua vida. Se você fica preso no problema, cara, você vai estar mentalmente perturbado. Isso vai afetar negativamente a tua energia, então vai baixar a tua imunidade. Sim. Agora, se você tem um problema, você fala assim, bom, eu tenho um problema, o que eu faço com ele? Vamos tentar solucionar?
E se eu não conseguir solucionar aquele problema, no mínimo eu tenho que esquecê-lo. Sim. Vamos lá. Fui assaltado, roubaram o meu carro. Não consegui recuperar. Vou ficar me martirizando eternamente. Pô, perdi meu carro, não sei o quê. Não, meu irmão. Acabou, perdeu, já foi. Esquece. Vai trabalhar de novo para conseguir comprar de novo teu carro. Sim. Não tem o que fazer, entendeu? Ou se protege mais, da próxima vez estaciona num lugar mais seguro. Né? Sempre tem uma coisa positiva, né, meu irmão? É isso, porque tirar o ou lado tem o positivo. aprendizado, ou tem a questão, como você falou assim, usando teu exemplo, de que, porra, irmão, ainda bem que o cara não me assaltou e deu um tiro na cabeça. Exatamente. Então, assim, levou isso, meu irmão, esquece esse problema, vamos pra próxima fase. Uma vez eu li uma passagem de um livro que foi psicografado, inclusive, um livro espírita, tinha uma passagem muito interessante. O cara, eu não lembro exatamente como era, mas no fundo era o seguinte: o cara estava no engarrafamento, ele com um compromisso para fazer tal coisa, ele tinha que viajar, era alguma coisa assim. E aí ele ficou muito pé da vida, porque ele não ia chegar a ponto de pegar o avião, não sei o que seja. Conclusão, não chegou, ele ficou muito irritado, muito depois o avião caiu. Se ele tivesse chegado, ele teria morrido lá no negócio. Morrido. Então, cara, você tem que aceitar as coisas. Às vezes, porra, em vez de ficar ali, respiração. Sim. Olha o quanto a respiração é importante, que é uma das coisas que a gente ensina as pessoas a saberem respirar e não trazer para o peito. Não fazer isso. O Rickson fala muito sobre isso, né? Sim. De como você respira aqui, ó. E vocês calma, entenderam, né? De novo, relaxamento. a Grace Core entende muito isso, traz a bioginástica para dentro, né? Do currículo, da metodologia, né, Total. cara? E mostra a importância da gente, porque uma coisa, inclusive, que o Orlando Cane fala, mestre Orlando Cane, é que a gente vai fugindo do nosso instinto, né? E a gente vai começando a fazer hábitos, né? Ou agir de forma diferente, né? Do nosso instinto. Então a gente começa a respirar errado, de forma errada. Mesmo. Aí você começa a ficar tenso. E a tensão, ela te Exatamente. deixa respiração curta, né? Travada. Total. Tem gente que tem fobia, por exemplo. Cara, tá com fobia, meu irmão, senta, Sim. respira pelo diafragma, abdômen, pra, né? Sim. Vascularizar e te traz tranquilidade, mais calma. Mas aí você falou, as pessoas elas perderam por conta do dia a dia, né? Sim. Você fica ali preso na cabeça de resolver outras coisas. O ser humano mudou muito. Antigamente ele era nômade, ele tinha que caçar, fazer as coisas. A infraestrutura, a tecnologia, ela trouxe outra coisa. O cara fica, às vezes, sentado o dia inteiro, não faz nada. Sim. Então, por isso que a prática dessas atividades e de exercícios e de você saber respirar, já que você não faz porque você mudou o teu ritmo, você tem que buscar isso em algum lugar, aprender a fazer, para dar essa compensação no teu dia, né? Sim, total. E essa coisa da aceitação é muito legal, né, cara? E eu acho que a arte marcial, o jiu-jitsu, tem até uma posição que eu uso muito, essa analogia da aceitação, né? Que é uma posição quando o cara monta em você, né? Que você tá numa situação ali, talvez uma das piores que você possa estar de posicionamento. E é um momento ali que, cara, não adianta você não aceitar, porque quanto menos você aceita aquela posição, mais você vai tomar ali o próximo passo, que é a finalização, né? Você tá se expondo, né? Pega, às vezes até uso isso em workshops que eu faço, né? Eu pego um cara que às vezes não sabe, às vezes um cara até mais forte, você pega um cara grande, porra, monta em cima do cara. Primeira reação do cara é, meu irmão, se debater ali e como você falou, porra, bota o bração lá, meu irmão. Eu arremelo aqui na hora. Então, assim, não tô falando que quando a gente tá numa posição desfavorável, a aceitação que eu quero dizer, não é tipo de desistência. Muito pelo contrário, é de reconhecimento onde eu tô, naquele momento. Né? Acho que o surf, o mar ensina muito isso também, né? Se eu tô tomando um caldo, se eu tô num lugar ali, numa região que eu tô, porra, vou tomar as ondas na cabeça, é a hora que eu tenho que ficar mais tranquilo. Não adianta eu lutar contra, é muito maior do que eu. Aquela posição ali, eu tô numa posição inferior. Eu tenho que aceitar esse fato, né? Me defendo, respiro para controlar minhas emoções, porque na emoção eu também não saio. É isso. Né? Para encontrar o melhor caminho. E aí talvez entre aquela coisa da conexão, também da sensibilidade, onde que eu vou como que eu preciso da conexão para sair daquele momento. Eu preciso me conectar com um problema, que é o que você falou também, vamos entender esse problema, para eu sair desse negócio. Então tem muita analogia com a vida, e o jiu-jitsu leva muito para a realidade, né, meu irmão? A gente é muito de verdade, a conexão humana é muito verdadeira. Eu sinto a energia do cara.
Se o cara segura no meu pescoço, ele vai apertar até eu der 3 tapinhas. E a gente tem a confiança recíproca, né? Sim. De dele respeitar a minha desistência e soltar e falar, tá bom. Olhar no olho do meu companheiro, agradecer e falar, vamos continuar, vamos de novo. Né? Então, assim, isso é mágico, né? Então, assim, o que vocês estão fazendo, né? E eu acho que colocando isso, como a Kira fala também, para a comunidade, porra, meu irmão, não tem preço, né, cara? A gente realmente está com uma ferramenta muito poderosa e que bom que a gente está expandindo, né? Abrindo agora uma outra unidade, né? Expandindo essa coisa tão poderosa para as pessoas, principalmente mulheres e crianças, que, porra, é um público muito especial, né? Mexer com eles, né? Teve uma vez, André, que chegou uma moça lá, sei lá, por volta de uns 30 e poucos, 40 anos, sei lá, e ela levou 2 filhos, um de 6 e um de 4. Aí ela matriculou os filhos, um estava sofrendo bullying na escola, ela foi por conta disso, né? Ela viu uma reportagem nossa, a gente falando sobre esse assunto, e aí ela foi. Quando ela chegou lá, a gente falou assim pra ela, você não quer fazer também uma aula experimental? Aí a reação dela foi assim, ó, não. Ela fez uma cara, bicho, mas assim, meu irmão, eu olhei, então quando a gente viu essa cara que ela fez, eu falei assim, cara, claro, porque ela sempre olhou pro jiu-jitsu uma coisa bruta. Sim. Por todos os códigos que vinham sendo mostrados Sim. pelos lutadores, tudo, né, nesses últimos anos. E, cara, era isso. Aí ela falou assim, não, eu quero que meus filhos, porque um tá sofrendo bullying, eu quero que ele aprenda a se defender. Não, mas eu não, tá bom. Aí ficou lá. Só que ela quem ia levar as crianças. Então ela matriculou o moleque lá, os moleques. Na primeira semana ela foi, levou os moleques. Na segunda semana, ela ficou vendo o fluxo de pessoas entrando e saindo da academia. Muita mulher, muita criança, os homens completamente respeitosos, Sim. uns com os outros, Sim. um clima amigável. E aí ela se sentiu confiante de fazer. Ela falou assim, como é que é essa aula experimental? A gente faz uma, é bem legal, só você, o professor e tal, a gente vê qual é o melhor tipo de aula para você, né? Tá bom, vou fazer. Aí fez, cara, adorou, se matriculou no mesmo dia. Passou uma semana, ela trouxe a mãe dela, de 70 e tantos anos. Legal. E a mãe se matriculou também. Eles pararam durante a pandemia e não voltaram mais, mas ficaram durante muito tempo, assim, acho que mais de um ano, treinando a família inteira. 3 gerações, entendeu? Muito legal. Os 2 moleques, a mãe e a avó, cara. Muito então, legal. Pô, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Na nossa apresentação agora, a gente tem uma festa anual, né? Que é a passagem de faixa, a graduação, sim, que a gente faz um eventão anual. Nós fizemos agora, mês passado, e é onde os alunos também se apresentam. A gente mostra para os pais e para os amigos, né, dessas pessoas o que a gente tá, qual é o nosso propósito. E cara, foi emocionante. Você vê assim, uma pessoa que tem paralisia cerebral fazendo todos os movimentos certos, entendeu? E como ele evoluiu, e ele confiante de chegar lá no palco sozinho e fazendo a apresentação para toda aquela galera. Passaram lá, acho que mais de 1.200 pessoas, né, que foram nesse nosso evento. Então, assim, o cara tem a confiança de chegar lá e sabe? Pô, cara, é muito maneiro. A gente tem muitos alunos que tem como é que é? TDA. TDA, né? Que tem TDA. Então, eles também estarem lá e se apresentarem, cara, para essas crianças é enfrentar uma barreira gigantesca. Sim. Gigantesca. A gente tinha de se expor, né? De se expor, sabe? De colocar seus defeitos ali pra galera. No ano... Antes, uns 4 anos atrás, mais ou menos, a gente teve um evento desse, onde tinha um dos nossos alunos que tem TDA, e que a gente estava... Ele chegou para apresentação, a gente não sabia se colocava ele no grupo ou colocava ele fazendo a apresentação sozinho. A gente, com medo de ele empacar ali no meio, sabe? Sim. E não querer fazer, porque, você tá se expondo, né? Tem uma plateia te vendo. Sim. E a gente, cara, só que ele já fazia uma vez por semana aula particular e a gente já tinha inserido ele no grupo uma vez por semana também. Para ele se sociabilizar já, entendeu? Isso não tem ideia da evolução desse moleque, cara. E a gente colocou... Irmão, ele foi o que melhor fez do grupo inteiro. Então, às vezes, também a gente
tem que dar essas vezes essa... Sim, tem que jogar Tem o que cara jogar ali. às vezes, entendeu? Depois que sim. você já sabe. E a gente se surpreendeu. Então, pra gente ver esse trabalho, cara, é muito emocionante, Sim. entendeu? Porque antes, assim, pô, a gente sempre sabe, pratica jiu-jitsu, você sabe quanto é que ele é positivo pra vida das pessoas. Mas mesmo hoje eu, tendo... Pô, sendo sócio, dono, e ver o cara entrar, e depois ver a evolução, e ver como muda, assim, essa coisa da autoestima, da autoconfiança, da postura, Sim. de ele ser uma pessoa... A pessoa muda, cara. Sim. E muda pra melhor. Sim. Né? É transformador. Isso é transformador mesmo. É muito. E tem uma outra coisa, né, que eu tenho falado também muito nas conversas, que é a presença 100% para aquele momento, né? E eu escutei outro dia também não sei se era uma médica neurocientista, enfim, eu não lembro agora a profissão, mas ela tá fazendo um treinamento com os Navy SEALs, falando da importância do treinamento da atenção, né? Eu faço aqui sempre no final do treino aqui um treinamento de respiração, junto com que é o treinamento da atenção, na verdade, né? Que a gente fica focando nossa energia toda na nossa respiração. Mas o próprio jiu-jitsu, na hora, principalmente na hora do randori, né? Na hora do treino, do rola, a gente está com atenção plena mesmo, né? E esse treino é muito importante para a vida hoje, porque hoje a gente tem vários elementos de distração, né? A própria tecnologia, você vê, a molecada tá sempre, né, online, conectado, a gente mesmo, né? Afetou todo mundo isso, né? Então é difícil a gente estar presente. E o jiu-jitsu traz essa consciência, porque naquele momento não tem como a gente não estar presente, né? Então esse treinamento diário é muito legal para nossa saúde mental. Às vezes a gente não se dá conta disso. Você tá completamente focado no treino. Completamente. Senão o cara te pega. Exatamente. É um jogo, não tem né? como. É um Tava jogo. falando, porra, hoje eu tava falando com o Pedrinho aqui, cara. No surf, porra, às vezes eu não tô tão presente, né? Você tá ali, tá no ensaio, tá esperando a onda, tá pensando em outras coisas, né? Não que não seja legal, mas o jiu-jitsu ele traz essa ferramenta muito importante para a vida, né? Hoje, que é a atenção plena em algo que você está fazendo, né? E levando até, acho que talvez um papo também importante dentro do nosso código também, que é o da família, né? Assim, você, e eu acho que a Gracie Core como um todo traz um valor muito importante para a vida hoje, que é o valor da família, né, cara? Você Total. também às vezes visto como um ator, porra, um cara, enfim, bonitão, mulherengo e tal, mas já é um cara que valoriza, que traz isso, né, cara? E é muito legal a imagem que vocês, não só você passa, né, hoje como um cara público, mas que como o projeto, né, traz esse valor muito importante. E família, lógico, que a gente tem níveis, mas como um todo também, né, de inclusão, né, como você falou, de traz, porra, gerações de família para dentro do tatame. A gente tem lá o seguinte, a gente tem as aulas pais e filhos. Muito legal, Cara, muito legal. nos sábados, por exemplo, os nossos sábados são lotados. Tem muito dessas aulas, porque é o dia que o cara tem a possibilidade de não estar no trabalho, né, o fim de semana dele, ele aproveita para fazer essa atividade do jiu-jitsu com o filho dele. Pô, é sensacional, cara. Mães, né, participam. Então, assim, isso é muito legal, porque você tem ali uma oportunidade de conectar, né? Sim. Ali no mesma... Em algo que o pai, às vezes, ele quer... Ele já praticou, às vezes nunca praticou. Acontece muito o cara começar a praticar por causa do filho. Sim. Cara, o que tem acontecido isso na Gracie Core é impressionante. Né? O cara matricula o filho, aí ele começa lá a ver, aí daqui a pouco ele tá se matriculando. O cara, 40 anos, nunca pensou em fazer jiu-jitsu. E aí ele começa a tomar gosto, começa a treinar, começa a evoluir, e você vai vendo... A gente tá fazendo o trabalho direitinho, entendeu? Sim. É isso que é legal. Você fala assim, pô, a gente tá conseguindo fazer o trabalho bem feito. Porque o cara entrou, nunca treinou, com 40 anos, o cara já tá ali fazendo as posições certas. Nós temos o nosso primeiro aluno, é um juiz, pegou a faixa roxa agora. O Fábio. Pô, precisa ver ele agora, cara. Ele começou com o quê? O Fábio deve ter a minha idade. Eu tô com 46, eu acho que ele tem a minha idade. Ele colocou o filho dele lá, né? Ele matriculou o filho dele, e aí ele viu, a gente falou, pô, por que você não faz também memória experimental? Ele foi o nosso segundo aluno. Hoje ele é o primeiro, porque a nossa primeira saiu. Então, a gente diz que ele é o número 1. e ele pegou a roxa agora. Cara, é muito legal, porque o cara começou... É preciso que eu digo que não tem época para começar, não tem idade. Sim. E ele
um jogo, cara, bonito de ver, entendeu? Porra, eu fui lá fazer esse teste, meu irmão. Eu treinei lá com a galera. Sim. Porra, a galera duríssima, meu irmão. Um homem e menina, as meninas... Porra. Falei, porra, meu irmão, então é isso, né? Porque as pessoas às vezes, mas eles estão num sistema ali que não tem muito rolas, né? Os caras não estão ensinando aquele verdadeiro jiu-jitsu. Se for, porra, não vão saber competir bem, ou se tiver uma briga mesmo na realidade, os caras não vão... Meu irmão, nada disso. Porra, é o jiu-jitsu ali em sua totalidade. Inclusive, eu acho que outro trabalho assim, legal assim, de vocês é que vocês vão abrindo em vários braços, né? Inclusive aproveitando essas plataformas, né? Hoje aqui dá curso de formação, sim, né? Então, sim. Tem muita coisa legal para a comunidade como um todo, Total. né, cara? Eu acho que isso é riquíssimo, né? Você não fica só preso num modelo de negócio. Exatamente, a gente está com o curso dela, eu acho muito legal isso aí, porque o curso dela de formação, a gente tem um curso de formação para professores, e a gente está formatando também o curso de empreendedorismo de academia de jiu-jitsu também. Porra, muito legal. Né? Que é para mostrar pro cara, vem cá, como é que eu vou ensinar o cara a dentro do nicho dele, do público que ele quer atingir, eu vou ensinar ele a fazer tudo que eu fiz. E junto levar o modelo da nossa metodologia, de como ele pode aplicar. Porque a nossa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Negócios. Em qualquer lugar. Né? Agora, para montar um negócio, você precisa, primeiro de tudo, descobrir qual é o teu público-alvo. Porque as pessoas abrem a academia assim, do nada. Eu vou ali... vou abrir ali. Pum, abre um pontinho ali, às vezes, geralmente, próximo de onde ele já dá aula. Muitas vezes o professor de jiu-jitsu, ele tem ali umas pessoas que seguem ele ali, e ele encontra o lugar perto de onde ele está dando aula, está treinando, abre, já leva alguns alunos para ir com ele. Sim. Mas, o cara não sabe gerir o negócio, não sabe fazer conta, às vezes, se aquilo que ele está gastando naquele ponto se os alunos que estão lá vão suprir ele. E a partir do momento que você vira empreendedor, ferrou, meu amigo, porque você lide sozinho com as coisas, né? Porque você vai ter que correr atrás para fazer acontecer. Então, esse é um curso que a gente está formatando, que é para dar essa ferramenta de ensinar mesmo o cara que queira montar o seu negócio, de ele ter um suporte, né, por trás de alguém que já fez e que deu certo, né? Legal. Falando até, já que você está falando um pouco do futuro, a gente está encaminhando aqui também no final da conversa, cara. Talvez o grande desafio agora, eu entendendo um pouco vocês estão num movimento de expansão, né? Sim. E você falou também dessa coisa da liderança e de delegar, né? Acho que o desafio agora é a gente montar um time que consiga expandir, mas que mantenha essa cultura forte, né, de negócio, né, de todos os valores, né, que vocês colocaram ali como fundamentos importantes do negócio e espalhar dessa forma, né? Tem que ter grandes representantes que entendam, né, essa essência desse negócio que leve isso adiante. Exatamente, né? André. Como é que a gente já teve a oportunidade de crescer com a academia quando a gente tinha 2 anos, inclusive com investidor. E eu falei com a Kira assim, não vamos crescer, porque hoje a gente ainda não tem a cultura do que a gente quer totalmente fortalecida aqui, preenchida. Os nossos colaboradores precisam de ter mais tempo ainda. A gente tem que ter mais tempo para a formação dessa equipe. Para depois que tiver muito... Uma brincadeira que eu sempre falava com eles lá, toda vez que a gente tinha reunião, eu chegava antes nos armários, que a gente tinha uma regra lá, né, na academia, eu falei assim, olha, os professores não podem deixar os seus pertences dentro do armário do vestiário. Nós temos armários fora do vestiário, então deixem lá. Por quê? Dentro do vestiário são para os alunos. São para os alunos, porque eu tenho que dar conforto para os caras. Não é que você não vai ter onde guardar, você vai ter onde guardar, mas você vai guardar no armário de fora. Isso era uma regra. Pô, cara, vira e mexe, chegava lá no vestiário, o professor deixava as coisas lá. Eu falei assim, cara, vocês têm ideia que eu estou há 2 anos pedindo, dizendo que não pode, é regra, não pode deixar. Então eu começava toda a reunião, eu falei assim, quem foi que deixou seu pertence no armário? Vamos fiscalizar. Meu irmão, sempre tinha que deixava. Eu falei assim, vem cá, como é que a gente vai levar a nossa metodologia, se eu quiser sair daqui do Rio de Janeiro, ir para São Paulo, por exemplo, ou para uma outra cidade, e montar uma Gracie Core lá, como é que eu vou fazer com que esse modelo seja fiel ao que a gente está apresentando, se nem os pertences dos professores eu consigo fazer com que eles coloquem no armário que foi permitido colocar? Sim. Né? E nisso também nos forçou a dizer o seguinte, não adianta.
A gente tem que ser insistente, isso vai ser pro resto da vida, e as reuniões têm que ser semanais. Não tem jeito. Se você deixa, o cara, ele tem a regra. Aí, se você não fala sobre isso de novo, vai passando, daqui a pouco vem um lá e coloca, pum, aí o outro viu, colocou. E isso, eu tô dando o exemplo do armário, isso vai para todas as coisas. Então, para a empresa dar certo, a gente lá na Grace Core, a gente tem segunda-feira reunião de vendas, se não me engano, na terça-feira é reunião da metodologia, onde todos os professores contribuem e a gente faz dinâmicas de grupo e tudo mais. Aí na quarta-feira a gente tem uma reunião nossa, que é do head da empresa, que é que é a nossa psicóloga, que lida com o pessoal, né? E o nosso financeiro, que também é o gestor da academia. Então a gente tá sempre ali dizendo o que pode melhorar, o que tem que mudar isso aqui e outro, resolver certos problemas que podem acontecer. Na quinta-feira a gente tem uma outra reunião que eu não participo, que eu acho que é de comunicação, marketing, essas coisas. Então, você vê que assim, toda semana a gente está preenchendo nos horários ali que a academia fica um pouco mais vazia, que é horário de meio-dia, 1, 2 da tarde, assim, mais ou menos. A gente faz essas reuniões para estar sempre lembrando para todos os colaboradores quais são as regras, as normas, a essência e qual é a cultura da empresa. Se a gente não fizer isso, lá na frente vai desandar de novo. Então a gente percebeu, cara, isso... Então, para isso ser construído, levou esses 4 anos para a gente ter a confiança de abrir uma segunda unidade. Porque hoje a gente está com mais ou menos uns 15 professores de alto nível, né? Técnico, porque a gente não dá só o jiu-jitsu de chão. Você chega em academias aí, muitas pessoas começam já a treinar de joelho. A gente não. A gente dá aula em pé, de queda e tal. E o nosso treino começa em pé também, né? Então a gente tá fazendo jiu-jitsu completo, defesa pessoal. A gente tem muitas vezes, um cara montado no jiu-jitsu, ele vai tentar te finalizar com um estrangulamento, com uma chave de braço. Um cara montado em cima na rua, ele vai tentar te socar. Como é que você sai disso daí? É diferente. Né? Então tem coisas que tem link ali entre o jiu-jitsu esportivo e a defesa pessoal, mas tem outras que você tem que adaptar, tem as suas particularidades. A gente ensina tudo. E aí a gente sentiu nessa confiança de a gente ter agora a capacidade de ter um time forte para abrir uma segunda unidade, mas qual foi a estratégia? Temos que abrir perto da nossa. Por isso a escolha... Para estar próximo. Para estar próximo. Para a gente ainda saber lidar com 2 unidades. E ter a confiança de que isso está sendo passado também nessa nova unidade. Porque a gente vai estar aqui direto. Legal. Eu vou estar vindo para cá, a Kira está vindo para cá, é perto de casa. E é perto da outra unidade. Eu consigo trazer um professor de lá, cobrir um horário de um outro. E assim eu fortaleço. Daqui a pouco eu vou ter, em vez de ter 15 professores, vou ter 30 professores. Aí a minha estratégia é abrir no Leblon. No ano que vem. Entendeu? E assim, depois disso, com a coisa muito fortalecida, começa a pensar para fora do estado, né? Para que essa ramificação ela se dê firme, com base sólida, né? Isso é muito legal, esse respeito do tempo também, né, cara? De você... Ter calma. Ter calma. Porque como você falou, talvez ali no caminho aparecem oportunidades, né? E você tem que saber falar não, né? Recusar, falar, pô, irmão... porque você pode bombar. Não tô pronto. Você cria logo 5, 6, 7. E aí depois a coisa se vai, o teu negócio que tinha uma essência maravilhosa, você não consegue dar conta, porque você não tem esse time. E aí consertar o que tá dando errado, cara, é muito mais difícil do que você já ensinar o certo. É a mesma coisa no próprio ensino de jiu-jitsu. Quando você ensina o cara, fala assim, ó, vai fazer uma passagem de guarda. Tem essa etapa, a segunda, a terceira e a quarta você estabilizou a posição. Se o cara quer sair da primeira e já ir pra quarta, não, você tá dando a oportunidade pro cara repor a guarda. Porque é o espaço que você tá dando aqui. Você tá querendo ultrapassar aquela etapa que é extremamente importante para você executar a coisa bem feita. Claro que como o jiu-jitsu é vivo, você aprende dessa forma e lá na frente, quando você já estiver executando isso muito bem, você pode criar a tua passagem de guarda nova, que você pode até queimar uma etapa, mas você aprendeu o beabá dela e depois você identificou que pela tua sagacidade, a tua estrutura corporal, você conseguiu adaptar de uma maneira diferente uma passagem que deu certo. Mas você aprendeu primeiro sem evitar os erros, né? Então, você tá aprendendo o correto. É muito mais fácil de você executar
a posição. Mesmo que ela seja mais lenta no início, Sim. a execução dela com precisão vai ser mais sólida. É a mesma coisa no crescimento da empresa. Se eu estou fazendo certinho desde o início, ele vai demorar para chegar lá um pouquinho mais, mas quando chegar lá, ele está muito certo. Sim, né? Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Vocês fazem um trabalho, assim, porra, é um grande exemplo, acho, para a comunidade, né? E eu tenho certeza, cara, que o crescimento vai ser com muito sucesso, até porque tem dois líderes grandes, né? Que entendem muito da vida, essa jornada da vida que vocês vivem na realidade, né? Vocês não vieram do nada, né? Tem muita história por trás desse negócio, né? E tudo que vocês representam hoje para a comunidade do jiu-jitsu. Então, parabéns, meu irmão. E, de novo, sou muito grato de estar podendo ter essa troca aqui com você hoje. E eu também. A gente eternizar também. essa conversa aqui, né? Que eu acho que é uma conversa importante para a gente deixar eternizada, né, cara? Para que, de novo, a comunidade do jiu-jitsu, o que outras pessoas possam escutar e talvez tirar coisas positivas disso aí, né? Sim, sim. E só para finalizar aqui com relação... Primeiro, assim, também, porra, com certeza, meu irmão. Eu acho que a energia bateu desde o início, né? Sim. E a gente também se sente muito feliz, muito honrado mesmo que você esteja com a gente, porque, pô, legal, sou muito grato, você é foda, rapaz. Obrigado. Mas a Gracie Core, uma coisa que é muito importante a gente pontuar isso aqui, nós tivemos muita ajuda, porque a gente, como é que monta uma academia do nada? Não, eu preciso ter uma base. Então, claro, tiveram os tios da Kira que abriram, olha, tem que fazer desse jeito, tem que fazer assim, mas tiveram amigos que não são do mesmo time, mas que nos deram muito suporte. Por exemplo, o Fábio Gurgel. Cara, o Fábio Gurgel nos ajudou pra caramba. Ele é demais também, cara. Entendeu? Eu sou muito grato. Ele me deu muita coisa. Assim, eu fiz o primeiro curso, né? Vocês estão lançando esse curso também. Sim. Eu fiz, eu quis estudar esse negócio, fazer direito. E para mim ali foi muito importante, assim, pro meu entendimento de muita coisa, né? Então, assim, ele é outro cara também, assim, que ele tá entregando hoje para a comunidade do jiu-jitsu, né, cara, de uma forma muito nobre. Eu acho um cara muito importante pra gente. Isso aí. Então, pô, cara, ele foi muito legal com a gente, entendeu? De tipo, pô, Kira, Malvino, faz assim, que desse caminho, se você fizer isso, pode ser que não seja tão legal, segue esse caminho aqui. Outros que nos ajudaram, os irmãos Valente, pô, cara, muita inspiração pra gente também, entendeu? E, claro, obviamente, o Renzo, o Ralph, né? O Roger também, né? com a expertise deles, vocês já estão na família há muito tempo, a gente tem acesso total. Sim. Mas a gente não constrói nada sem você ter referências, né? Isso que é importante destacar, em pessoas que você tenha confiança, que você admira, e a gente foi atrás de buscar conhecimento com quem a gente admirava, legal. Que foram essas pessoas que a gente citou aí. Muito legal, irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu irmão. E vamos fazer de novo aí em breve. Vambora. Com a Kira aí junto. É isso. Fechou.